projeto de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Desta forma começa o Gênesis, falando da criação. Foi no ato criação que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Após o ter criado, viu Deus que o homem estava só. Resolveu então criar a mulher. Após este feito, disse Deus: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir daí, a família foi instituída. A grande instituição, o grande projeto de Deus, passou a existir. O propósito de Deus foi completar o homem, fazendo o solitário viver em família. O Senhor, por sua vez, resolveu estabelecer normas para que o homem tivesse uma vida familiar de sucesso. Usou homens sábios, cheios do Espírito Santo, para orientá-lo, como no caso do salmista que diz: o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. Na sua casa haverá prosperidade. O grande interesse do Senhor foi e sempre será o de ver a família estruturada. A instrução dele é para todos os que integram a mesma. A mulher, peça importante no lar, é instruída a agir com sabedoria. Quando Salomão, com suas palavras, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Ele mostra assim que ela é uma peça-chave para um lar feliz. É a coroa, a joia rara do lar. Ela, juntamente com o marido, tem um papel importante na educação e instrução dos filhos para o bem. Vemos outro conselho do sábio dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Cabe aos pais lutar pelo bem-estar dos seus filhos, ensinando-os a serem bons cidadãos, a viverem no temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Os dias são maus. Os lares têm sido bombardeados com lixos destrutivos, através da TV, internet e outros meios que muito têm contribuído para a degradação moral, social e espiritual da família. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Em meio a tudo isso, existe solução. O que fazer para mudar? O salmista escreveu: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O segredo para a restauração e conservação do lar está em colocar a Deus como a cabeça da família, responsável pela harmonia do lar. Para finalizar, o apóstolo Paulo, o grande discipulador de famílias, aconselhou aos integrantes do lar. Isso está escrito em Efésios, capítulo 5. Ele disse: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Já no capítulo 6 de Efésios, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Lute pela sua família. Busquem no Senhor mudanças. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Igreja Internacional da Graça de Deus. Seu ponto de encontro com a bênção. Jesus passou lá na sua casa. Você não está aqui por um acaso. Você não veio a essa igreja só porque a sua mãe te chamou, porque o seu amigo te chamou. Você não veio aqui só acompanhar a sua mulher, sua esposa, ou agradar o seu marido. Há um propósito maior nisso que você nem imagina. Não, vou lá para agradar a minha mãe. Amanhã eu vou pedir R$100 a ela, né? Então fica mais fácil. Você não veio aqui só para agradar a sua mãe, não. Deus te trouxe nesse lugar. Há muito Ele vem mexendo contigo. Ele vem falando contigo. Jesus tem batido a porta de muitas pessoas, a porta do coração de muitas pessoas. O seu é uma dessas. O seu coração é um desses. A sua vida é uma dessas que Jesus está à procura para salvar. Por isso que bem-aventurado é aquele que ouve, irmãos, o chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha necessidade de passar por ali porque havia uma mulher necessitada de salvação. Tanto é que diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, não foi por um acaso. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus é onisciente, conhece todas as coisas. Ele sabia que aquela mulher estaria ali naquela hora. Continuando, versículo 8. Porque os seus discípulos tinham o quê? Ido à cidade comprar o quê? Comida. Antes Jesus disse para ela: dai-me de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não o quê? Se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca o quê? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de quê? De água a jorrar para o que mesmo? Para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Esse era o ponto que precisava ser tocado na vida dessa mulher. A salvação é assim. Quem quer a salvação tem que estar disposto a renunciar o pecado, a vida mundana, vida ímpia e o próprio domínio do diabo. Muitas pessoas querem a salvação, querem comunhão com Deus, mas não querem largar, não querem abandonar a iniquidade. Tem gente que quer a salvação, mas não quer largar o vício. Tem gente que quer a salvação, mas não quer largar o adultério, a fornicação, não quer largar a mentira, a prostituição, não quer abandonar o pecado. Essa mulher teve a sede, ela teve a necessidade, todos nós temos. O ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, é uma sede constante. Nós só podemos saciar essa sede bebendo a verdadeira água. Essa verdadeira água é Jesus, a fonte da vida. Quando nós temos comunhão com Ele, o buscamos, quando nós meditamos e vivemos a sua palavra, Ele nos preenche, e nos preenche de alegria constante. Jesus não falou por um acaso: vai, chama teu marido.
Ela virou para Jesus e disse, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com o quê? Com verdade. Quer dizer, essa mulher não vivia uma vida regular. A vida sentimental dela estava uma bagunça. Talvez ela era uma prostituta, ou quem sabe uma adúltera, porque ela, como disse Jesus, ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era o quê? Não era marido dela. Ela não poderia beber dessa água estando no pecado. Essa mulher deu ouvidos à voz de Jesus. É o que nós vimos lá no Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Tem que ouvir, tem que obedecer. Tem que arrancar da sua vida tudo aquilo que está servindo, irmãos, de brecha. Tudo aquilo que está servindo de rachadura. É como uma caixa d'água rachada. Não tem como a água ficar ali, manter-se ali, porque está rachada. A água vai vazar. O pecado é assim. Você pode até se encher de Deus, mas você vai se esvaziar de imediato. E assim muitas pessoas têm andado vazias, têm andado tristes, têm andado na angústia, têm andado na depressão, porque não têm reparado o caminho, não têm fechado as brechas. É necessário examinar a si mesmo, como disse o próprio apóstolo Paulo, examine-se, pois o homem, repare, irmãos, o que está errado na sua vida, tape as brechas, faça uma restauração, aquilo que está impedindo, irmãos, dessa água da vida te encher, suprir a sua necessidade. Muitas vezes não é o pecado, adultério, prostituição ou coisas semelhantes, mas é o pecado da ansiedade, da preocupação. A ansiedade leva à tristeza, a preocupação conduz à tristeza. O medo vai desarmar você. O medo levará você a ser uma pessoa totalmente covarde, tímida, que vai te conduzir também à tristeza. Diante do mal você não vai ter forças. Você verá o inimigo tomar conta do território e você não vai poder fazer nada, porque está fraco, está afastado da comunhão com Deus. É isso que o diabo quer. Ele nos quer desarmado, pessoal. Ele quer que você fique preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ele quer que você fique nervoso, brigando dentro de casa com todo mundo, atribuindo as suas falhas, os seus fracassos à sua mulher, aos seus filhos, andando nervoso dentro de casa, brigando com todo mundo. É isso que o diabo quer. Que você afronte os seus pais, desrespeite o seu pai, desrespeite a sua mãe. Ele quer isso, que você viva em inimizade com os seus irmãos, que você não siga aquilo que Deus quer. Você sempre ficará sedento. Mas obedecendo a Deus, como vimos em Êxodo, lá no capítulo 15, versículo 27, Deus não fará surgir 12 fontes de águas. Ele fará surgir tudo aquilo que você necessita. Se você fizer a vontade dele, meu irmão, aquilo que você necessita, Deus suprirá. Você não precisará correr atrás de bênçãos. A bênção de Deus virá sobre ti, em nome de quem? A mulher disse para Jesus o seguinte, versículo 19, ela reconheceu a autoridade de Jesus. Disse a mulher, Senhor, vejo que és o quê? Vejo que és profeta. Se você nunca leu, você continuar, você verá que essa mulher foi até a cidade dela e chamou todos os seus conterrâneos. E ela disse para eles, venham e vejam, eu encontrei o profeta. Eu encontrei o Messias. Ela levou toda a sua casa, levou todos os seus conterrâneos aos pés de Jesus. E todos beberam da água da vida e saciaram a sua sede. É isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é maior do que alguns minutos de êxtase por causa do efeito de uma droga, jovem. É melhor do que isso, não vai te destruir, não vai consumir o seu corpo. A dose que Deus dá do seu espírito é mais forte do que qualquer conteúdo alcoólico. Se você provar e ver o quanto Deus é bom, você não vai desejar outra coisa.
Ele, quando tem a oportunidade de preencher, suprir a nossa necessidade e saciar a nossa sede, tudo muda, meu irmão. Tudo muda. E você anda de cabeça o quê? Cabeça erguida. Porque você anda com Deus. E quem anda com Deus é bem-aventurado. Bem-aventurado em tudo. Portanto, tenha muita comunhão com Deus. Diga para a pessoa ao seu lado, não perca tempo. Tenha muita comunhão com Deus. E Ele removerá toda a tristeza, todo medo e toda a ansiedade da sua vida. Diga, Jesus sabe fazer isso muito bem. Quando Ele entra nas nossas vidas, irmão, Ele remove mesmo toda a tristeza, todo o medo, toda a ansiedade. Veja lá, Isaías capítulo 35, versículo 1, por gentileza. Vamos lá, Isaías capítulo 35, versículo 1. Aqui fala sobre o ministério desse Jesus que nós vimos atuando no Evangelho de João com essa samaritana. Essa mulher bebeu da água da vida. Ela bebeu desta fonte que passou a fluir no seu interior. Diz assim o capítulo 35, versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará, e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Tanto o Líbano, o Carmelo, Saron, são lugares cuja natureza, irmãos, ela é linda, é exagerada, exuberante. Mas até esses lugares lindos se alegrarão com a presença dele. Versículo 3: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizeis aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos o quê? Serão abertos, e os ouvidos dos surdos. Isso aqui é o agir de Jesus, meu irmão, na vida de quem bebe dessa água que Ele dá. Versículo 6: então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um caminho alto, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Repita comigo: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles, mais forte, fugirá a tristeza e o gemido. Isso aqui é para os salvos. Ainda que para Israel seja algo futuro, para o milênio, para nós já está acontecendo. Porque você recebeu esse Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não pode reinar na sua vida a tristeza. Não pode reinar na sua vida a depressão. Não pode, irmão. Se você bebe desta água, que é Jesus, do seu interior tem que fluir rios de quê? De águas vivas, água viva, meu irmão. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, disse Neemias lá no capítulo 8, no versículo 10. Não vos entristeçais.
Esse dia é consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, você tem que tomar essa atitude, ter comunhão com Deus. E quando a tristeza ela vier sobre ti, faça valer os seus direitos em Cristo Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. A tristeza é de Deus ou do capeta, pessoal? A tristeza é de Deus ou do diabo? A tristeza do mundo, a tristeza que abate, que derruba, que leva à depressão, ao desejo de morte, de suicídio, de se isolar, é de Deus? Não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Se no nome de Jesus expulsamos demônios, podemos expulsar as obras dele também. Então, nada de viver na angústia, nada de viver na depressão. Mas o meu casamento não está bem. Minha vida financeira está mal. Eu estou doente, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui. Dói até a sobrancelha, dói tudo. Meu irmão, na tristeza você vai vencer algum problema? Pergunte para a pessoa do seu lado: pode alguém superar o inimigo triste, estando triste? Pode? Sim ou não? Pode alguém vencer o mal estando triste? Não tem como, mas quem bebe dessa água está sempre animado, sempre contente, sempre avivado, pronto, meu irmão, até para rasgar um leão no meio, como fez Sansão. A alegria do Senhor é a nossa. Rasgue o leão, não seja você rasgado. Detone o inimigo, não seja você detonado. Faça essa aliança de andar, de viver com Deus, de beber constantemente desta água, a água da vida. Amarre o valente e determine a saída dele, irmãos, da sua vida, com tudo que lhe pertence. Em nome de quem? Manda embora a tristeza, manda embora. Tem problema no casamento? Jesus é a solução. Eu vou vencer, Deus está comigo. O problema é financeiro? O meu Deus proverá. Ele me dá habilidade para superar. É familiar? Meu irmão, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Seja lá o que for, alegre-se, beba da fonte da vida, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus. Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem.